Hoje nós vamos falar sobre coronavírus e atualização diária no número de casos, política monetária no Brasil e no resto do mundo, PIB de 2019 e expectativas para 2020 e, por fim, primárias americanas. Começando com o coronavírus. O aumento do número de casos nessa semana ele esteve praticamente concentrado fora da China. Ou seja, na China, onde foi o epicentro de toda a crise, todo o vírus, já não tem mais novos casos. Até mesmo aqui no Brasil, hoje de manhã, sexta-feira, acabou de ser confirmado mais um novo caso na Bahia e nós já temos 9 casos. Qual é a dificuldade de se lidar, com essa questão de novos casos surgindo fora da China? Porque a China, pela estrutura do seu regime, ela tem muito mais capacidade de lidar com a epidemia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O Partido Comunista, como se viu à frente da epidemia, do problema, ele foi promover uma série de medidas que controlam o vírus e ainda assim a gente viu um contágio bastante elevado. Então, por exemplo, quais foram essas medidas? Proibição de qualquer evento de grande magnitude para evitar o contágio. Para vocês terem uma ideia, o Ano Novo Chinês, o Ano Novo Lunar Chinês, no início do ano, que é uma data de muita comemoração, as comemorações foram canceladas, porque a preocupação com o vírus veio em primeiro lugar. Uma outra medida foi o fechamento das cidades. Cidades inteiras elas ficaram fechadas para novos entrantes e ninguém poderia sair. Então, independente de você ter ou não o vírus, você não podia se locomover, você não podia deixar a cidade até para não ser contaminado ou alguém que não estava com o vírus entrar na cidade. E por fim, até mesmo a construção daquele hospital que foi amplamente noticiado, construído em tempo recorde e que ele ficou ali exclusivo para tratar do coronavírus, são medidas que com certeza coibiram uma proliferação ainda maior do vírus e fizeram também com que agora, cerca de um pouco mais de um mês depois do início da crise, a gente já visse aí o número de casos diminuindo e hoje praticamente não tem novos casos na China. Qual a dificuldade de espalhar essa metodologia para o resto do mundo? Enorme, São países próprios, com suas próprias metodologias e até os seus próprios sentidos de urgência em relação a lidar com o tema e até métodos. Então fica muito difícil todos os países se coordenarem e fazerem medidas padrão para lidar com o índice. E aí, exatamente por isso é que a gente vê esse mercado num ambiente de incerteza, aquele ponto que a gente bate sempre, na presença da incerteza. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, como os governos vão lidar com o problema, e eu prefiro entrar ali em mood de aversão a risco, Eu prefiro tirar o meu pé, ficar mais conservador, porque eu não sei quanto tempo vai durar e eu não sei como é que vai ser efetivamente ali o final de toda a história. Então, eu prefiro ficar um pouco de fora acompanhando o que está acontecendo. Agora, falando de política monetária, nessa semana a gente viu um movimento coordenado do G7, que são as 7 maiores economias do mundo, soltando uma nota conjunta dizendo que eles estão monitorando os efeitos do coronavírus e também os seus impactos sobre os mercados e sobre as economias. Eles também disseram que têm à disposição todas as ferramentas necessárias para afastar os riscos e ajudar a promover um crescimento para o mundo. Mas, na verdade, de ação concreta não foi divulgado nada ainda. Somente os Estados Unidos, no final do mesmo dia, que foi na terça-feira, em reunião extraordinária, ou seja, não era uma reunião que estava ali na agenda do Banco Central norte-americano, ele anunciou um corte de juros de 50 pontos base, que foi uma coisa assim muito forte para o mercado, e eu vou contextualizar vocês do porquê foi tão forte. Primeiro, que o Banco Central norte-americano já não caía mais os juros desde outubro, foi a última data, e naquela época ele caía os juros num pace de 25 pontos. Então, ou seja, eu estou dizendo que numa reunião extraordinária, fora do calendário, sendo que eles já têm reunião marcada para 18 de março, eles se anteciparam e cortaram juros numa magnitude mais ou menos como o dobro do que eles cortariam regularmente. Vale destacar também
que é claro que em outras ocasiões o Banco Central norte-americano já tomou esse tipo de medida, mas para vocês terem uma ideia, a última vez que ele fez isso foi em 2008, na crise de 2008. Em todo o tempo de história do FONC, que é o Comitê de Política Monetária norte-americano, eles já fizeram isso 8 vezes, contando agora com a nossa terça-feira. Então é uma coisa assim, um evento bastante relevante para o mercado. É claro que o mercado todo já começa ali a ficar num burburinho de e aí o que os outros bancos centrais vão fazer, porque é o Banco Central da maior economia do mundo que está agindo. E aqui o nosso Banco Central, ele seguiu de certa maneira o FONC e no final do dia ele soltou uma nota sobre política monetária. Vamos explicar essa nota para vocês. Relevante, tá? Na ata da reunião passada de fevereiro, o Banco Central entrou sim no tema do coronavírus, que estava um pouco mais pacificado do que a gente tem agora, sem dúvida nenhuma, mas chamou a atenção que na ocasião o Banco Central levantou a seguinte questão: eu, Banco Central, não sei se o problema do coronavírus é inflacionário ou não. Ou seja, existe ali um duelo de forças e aí na economia as coisas nunca são simples assim, só tem um vetor, de fato tem vários vetores e a gente precisa entender a magnitude deles para saber qual vai ser o resultante. E o Banco Central disse, existe um efeito sobre política, sobre a economia do coronavírus, que faz com que a atividade fique mais fraca, mas também existe um efeito inflacionário, porque a taxa de câmbio se deprecia e vai ter um repasse para a inflação. Então, ou seja, ele disse que nesses dois vetores ele não sabia qual que ia se sobrepor, qual seria o mais forte para dizer, olha, o total net líquido desse coronavírus sobre a nossa economia brasileira é inflacionário ou deflacionário. Chamou atenção porque o mercado todo entende que é deflacionário, que o impacto sobre a economia, que já está fraca, né? A gente ainda está num caminho de recuperação que é longo, e já vou falar de PIB que saiu essa semana, mas a gente sabe que o caminho da recuperação está bem certo, bem duvidoso, e aí se vem um choque de oferta desse tamanho sobre a economia, os economistas pararam em, olha, será mesmo assim? Por que o Banco Central está vendo para ficar na dúvida se o efeito sobre a economia é ou não deflacionário? O outro ponto é que assim, o câmbio, a nossa taxa de câmbio, o nosso real, ele piorou bastante agora recentemente, mas ele já vinha performando, como o mercado diz, pior do que os seus pares internacionais há algum tempo. Ou seja, eu estou querendo dizer com isso que enquanto o resto dos pares internacionais, países parecidos com o Brasil, tem tido performance negativa nas suas taxas de câmbio, a gente sempre tem uma performance um pouquinho pior. Então, chama atenção ele agora ficar com dúvida em relação ali ao net líquido, né, desses efeitos. Mas voltando para a nota, acho que valeu a pena esse parênteses para dar a explicação. A nota, ela fala que, olha, mercado, eu tô vendo os efeitos do coronavírus aí, as atualizações recentes, e lembra aquela dúvida que eu tinha? Olha, é deflacionário. Chama atenção porque assim, a gente já sabia, né? E é claro que a gente como mercado não tem mais informação do que o Banco Central. E o outro ponto foi que ele falou de forma bastante clara: vou aguardar as próximas 2 semanas para avaliar melhor o que vai ser divulgado, o que está acontecendo, para tomar uma decisão de política monetária. Por que isso? Porque no mesmo dia do FONC, por acaso, por coincidência, a gente também vai ter reunião de política monetária aqui, nosso Copom se reúne no dia 18 de março, e o que ele está querendo dizer é, olha, não vou dar extraordinária, não vou seguir o exemplo do Fed, eu vou esperar minha reunião regular, que é daqui a 2 semanas, para tomar uma decisão, mas já dei o spoiler que eu estou vendo que é deflacionário. É claro que o mercado entendeu isso como, primeiro, não me cobra extraordinário que não vai ter, e segundo, vou cair juros, né? Se a gente lembrar que na ata passada o Banco Central tinha dito que o recomendado agora era não cair mais juros, e ele reavaliou essa história de coronavírus, os impactos, o mercado entendeu como que era de juros. E aí, trazendo isso agora para o preço dos ativos, né, que é o de fato importa, como é que os ativos se comportaram? Bem, primeiro, quando o FONC, durante o dia, com o mercado aberto, cortou juros lá nos Estados Unidos,
o mercado de juros aqui local automaticamente precificou que o nosso Copom, ia fazer a mesma coisa. Então, ou seja, a curva de juros já reagiu dessa maneira. Quando veio a nota, o mercado estava fechado e no dia seguinte os mercados reagiram confirmando essa impressão, ou seja, sim, eles vão cair juros. E aí, a primeiro momento, a gente teve queda de juros local nas nossas curvas de juros, exatamente por ter entendido essa explicação toda que eu acabei de dar. Mas o mercado está tão volátil e tão de difícil leitura, de tanta aversão a risco, que ontem e hoje, já na abertura, a curva de juros está subindo. E vocês sabem por quê? Ela está subindo porque o mercado está vendo o câmbio explodir, a gente está aí com taxa acima de 4,65 e vendo assim, olha, aquele repasse do câmbio para a inflação, que o Banco Central não sabia se tinha, né? E que a gente mesmo aí tem achado que não está ocorrendo porque a nossa economia está fraca, então tem espaço para repassar margem, eu acho que ela vai ter que ocorrer, porque uma coisa é não repassar aumento de insumo de um dólar que está em R$4 e foi para 4,25. A outra coisa é não repassar aumento de insumo de um dólar que está 4,25 e agora está 4,65. Então, se a coisa fica tão turva que a curva de juros abre. A curva de juros entende que todo esse efeito de depreciação do dólar vai bater na inflação, a inflação vai ser mais alta lá na frente e o Banco Central vai ter que agir subindo os juros. Então, para vocês terem uma ideia da dificuldade de ler o mercado e de lidar com esse ambiente de aversão a risco. Então, eu entendo, assim, você, pessoa física, no seu dia a dia, ou investidor que está tendo dificuldade lidando com essa volatilidade, sim, a volatilidade tem dado o tom dos mercados. Falando rápido só dos outros ativos, a Bolsa Brasileira já cai mais de 11% nesse ano de 2020 e na abertura do mercado agora de sexta-feira, dia 6, quando a gente veio gravar, a Bolsa não tinha aberto, mas o índice futuro já mostrava mais de 3% de queda. Então, assim, a gente sabe que todo dia o mercado aqui abre e dá uma olhadinha para o mercado lá fora. Foi uma noite, né, um overnight, como a gente chama, de fuga de risco, mais um. E a Bolsa aí já tinha no mercado futuro ficado abaixo dos 100 mil pontos. Para vocês terem uma ideia, no início do ano, com toda a expectativa positiva para esse ano atual, a gente estava ali rodando por volta de 118 mil pontos. Foi uma perda muito grande, muito considerável. Vamos para o último dado de economia doméstica. Nessa semana foi divulgado o PIB do quarto trimestre do ano passado e, claro, né, consequentemente, o fechamento de 2019. O PIB subiu 0,5% no quarto tri em relação ao terceiro, em linha com as estimativas do mercado, e 1,1% no ano de 2019, também em linha. Aí você para e pensa, legal, né, veio em linha, bacana. Não foi bacana. Por que não foi bacana? A abertura do PIB, ela dá uma enganada porque a composição não foi legal. Então, o que a composição não foi legal? No terceiro trimestre, quando o PIB tinha subido 0,6 e foi assim uma notícia muito positiva porque veio muito melhor do que o esperado, a gente tinha uma composição que mostrava consumo do governo caindo e investimento e consumo das famílias subindo. Ou seja, o PIB foi melhor do que o esperado e quem puxou a recuperação foi o setor privado. Foram as famílias, foram as empresas, foi o empresariado. Por quê? Porque o governo contribuiu negativamente. Ou seja, se só tivesse o consumo do governo, o PIB teria caído. Nesse quarto trimestre, a gente teve uma troca de papéis. Por quê? Porque o consumo do governo subiu, nada que coloque ali em xeque a política liberal, tinha caído 0,4 e subiu 0,4, só que a maior ponto de atenção é que o consumo das famílias desacelerou, subiu 0,5%, tinha subido 0,7% no trimestre anterior, e se a gente lembrar que no quarto trimestre do ano passado a gente teve ali um incentivo de FGTS bastante forte, era esperado aí uma aceleração ou ali no máximo ali uma estabilidade nos 0,7 e não um crescimento menor. E a outro dado que ficou aí bem feio para o governo é uma queda nos investimentos. Os investimentos depois de 2 trimestres seguidos de alta, eles caíram no quarto trimestre, então é claro que isso sempre bota ali em xeque a confiança do empresariado, de quem investe na economia, de quem
faz ali a tal famosa roda da economia girar. Então o número não foi legal, apesar do headline ter vindo em linha, isso é importante, né? Porque toda vez que sai um número, os economistas, as casas, o mercado, ele sempre atualiza suas projeções para os períodos à frente. A gente também atualizou em baixa, a gente estava esperando aqui para 2020 um PIB de 2,3% de crescimento, agora a gente espera 1,7%. Lembrar só que essa projeção, como não poderia deixar de ser, tem um viés para baixo, negativo, né? Exatamente por essa dificuldade em relação ao coronavírus. Dependendo, é claro, do tempo em que o vírus continuar na economia trazendo impacto, é claro que o impacto no mercado vai ser maior, o impacto no empresariado vai ser maior, no consumo, etc e tal. Então, assim, é uma projeção que tem muita incerteza por trás dela. Fazendo o link com o mercado, com os ativos, como não poderia deixar de ser, é claro que essa revisão em baixa, apesar de mais do que o esperado, né, ela trouxe também um desânimo para o mercado e ajudou em toda essa volatilidade. Então, na medida que todo mundo vê um 2020 pior do que imaginado previamente, o mercado também não gostou da história e mostrou essa insatisfação aí com bastante volatilidade e taxas bastante negativas, principalmente para a Bolsa. E por fim, eleições primárias democratas nos Estados Unidos. Uma boa notícia aí para a gente repercutir. Essa semana tiveram 2 eventos de primárias norte-americanas, o primeiro na Carolina do Norte e o segundo a super terça. Para resumir tudo resumidinho para vocês, vários candidatos ali ligados ao centro, eles desistiram da candidatura, já foram 5 candidatos agora. O desempenho do Biden foi muito positivo, tanto na Carolina do Norte quanto na super terça, e hoje a coisa está ali polarizada entre ele e o Sanders. Mas vale dizer que hoje o Biden tem mais delegados do que o Sanders. A corrida ainda continua, é lógico, né? São necessários quase 2.000 delegados para a gente achar um nomeado, né? Para que seja escolhido quem vai, de fato, ali em novembro disputar com o Trump. Mas aí eles já estão na casa com mais ou menos de 630 delegados para o Biden e 550 para o Sanders. Então não só a coisa apertou, afunilou, mas o Sanders ficou para trás, né? Foi passado ali pelo Biden, foi bastante expressivo esse movimento. O mercado não teve espaço para reagir de maneira positiva com todo o resto ocorrendo, mas a gente tem certeza que num momento normal de mercado, sem tanta volatilidade, o mercado teria sim reagido com um bom humor, porque embora ele prefira a permanência do Trump, uma eleição entre Trump e Biden, ela é muito mais ali segura para os ativos do que um risco Sanders, que é um candidato mais assim visto como a esquerda, com umas ideias um pouco mais diferentes, principalmente em relação à distribuição de renda, e traz um pouco mais de risco, embora não seja o cenário base o Trump perder, né? A gente sempre fala que o cenário base é que o Trump se reeleja. Mas, de novo, só para repercutir, o coronavírus não deu espaço para que o mercado mostrasse nenhum tiquinho de bom humor com essa notícia. E por hoje é isso. A gente agora aqui vai voltar para a mesa para acompanhar os números que vão sair ainda no dia de hoje e ao longo do final de semana, porque todo dia tem boletim de coronavírus. Eu resumo tudo, faço análise e espero vocês na semana que vem para a gente voltar a conversar. Bom final de semana, tchau, tchau! E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais.